Oi, eu sou o Endo e nós vamos falar de uma coisa muito importante hoje. Estão querendo criminalizar os Red Pills. Não, o que você ouviu não está errado. Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 872 de 2023, que busca criminalizar os Red Pills. Nós vamos analisar aí esse projeto de lei agora. Antes de mais nada, eu preciso fazer um grande disclaimer aqui, que é o seguinte. Red Pill, somente na minha época, era o fenômeno de você simplesmente adotar como verdade coisas que são difíceis de se acreditar, mas que são de fato realidades. Por exemplo, imposto é roubo, Estado é uma quadrilha, valor não vem do trabalho, essas coisinhas aí que são conteúdos um pouco sensíveis para algumas pessoas. Então quando você tomava Red Pill, você literalmente acordava pra vida igual a referência do filme Matrix. Só que acontece que algumas coisas são colocadas que são difíceis de acreditar, e por ter uma roupagem de é difícil de acreditar, pode ser que seja verdade, eles acabam também colocando como necessariamente Red Pill. Então nós temos aí pessoas que são Red Pills no sentido positivo, e nós temos pessoas que são false Red Pills, vamos assim dizer, possibilidade. Acontece o seguinte, esse tipo de discurso que atualmente assola a Red Pill, que é pessoalmente referente como as relações pessoalmente amorosas atualmente, elas são complicadas, e muitas vezes a pessoa pela qual você pode estar se relacionando, ela não é a pessoa mais adequada, e ela geralmente demonstra sinais disso no começo e que você poderia perceber com antecedência. Como é um assunto que está assolando muito Red Pill, e isso acabou chamando a atenção de uma galerinha, inclusive da mídia tradicional. E a mídia tradicional, quando ela quer acabar com a reputação de alguém, meu amigo, tu pode ter certeza, ela é melhor que qualquer pessoa. Ela e o Estado ali, ó, ficam assim, ó, como propagandista, ó, ali ó, 1 a 1, não à toa para convencer a opinião popular e demonstrar que o que eu estou falando como verdadeiro, que o Fantástico fez aquele documentário do PL 2630, colocando de forma extremamente dramática que o PL iria resolver problemas como as chacinas que ocorreram nas escolas, dizendo que o projeto de lei é importante para prevenir esse tipo de coisa, quando a verdade demonstra que já existe lei antecedente ao PL, conforme eu demonstrei no vídeo aqui na Universidade Libertária. Quando a mídia resolveu falar dos Red Pills, ela, em vez de ter a qualidade interpretativa e entender que existe coisa boa para se aproveitar, ela pegou justamente o cara do Campari. Oh Deus! Isso é uma coisa muito comum. Quando alguém quer acabar com um movimento específico, eles pegam a pessoa mais caricata, a pessoa mais fora da curva sobre aquele movimento e coloca como se fosse isso aqui é o universal, isso aqui é o que sempre acontece, quando nem sempre é o que se encontra na realidade. Como a gente pode perceber no livro do Estado, do Franz Oppenheimer, que tá ali em cima da minha cama, por sinal, a história do Estado é bem clara. Ele necessariamente precisa ceder alguns privilégios políticos para alguns grupos específicos para que ele consiga ter aí o poder da narrativa e controlar as pessoas e evitar, por exemplo, revoltas específicas. E esse projeto de lei é a mesma coisa. Não é se você destilou o ódio, você vai ser criminalizado. Se você, homem, fez um discurso de ódio pelos critérios de discurso de ódio, esquerda, love, hard feelings, você está cometendo um crime e, portanto, você deveria pagar por isso. Nós vamos ler agora o projeto na íntegra, né? Aqui, ó, projeto de lei 872 de 2023 da deputada Dandara, né? Dandara, ela olhou a sociedade, ela viu o documentário Brasil Injustiçado da Universidade Libertária e pensou: será que nós precisamos realmente se preocupar com, por exemplo, as prisões preventivas que são injustas? Será que a gente deveria resolver os baixos índices de assassinatos para que a gente possa dar paz à sociedade? Será que a gente deveria prender as pessoas corretas? Será que a gente deveria dar justiça às pessoas? Não. Isso são preocupações levianas quando a gente se compara com, por exemplo, um certo discurso contrário a movimentos que eu pertenço, porque eu tenho certeza que essa mulher é feminista. Ou seja, a prática em si do que ela está colocando como criminal, a inferiorização de um gênero, acontece no movimento dela, mas como é aquele negocinho que é o movimento dela, aí, né, aquele paninho precisa dar uma passadinha, né, aquelas coisinhas tudo, né. Nós vamos ler agora aqui o projeto de lei para que você saiba na íntegra o que está sendo discutido. Artigo 1. Essa lei altera a Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1979, que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor, para incluir e tipificar a misoginia. Ou seja, a antiga lei que só tinha esses elementos, agora vai ter adicionado ali a misoginia, e vai ter no projeto de lei a definição de misoginia e um certo ali, um vestígio do que, como eles vão considerar o que é misoginia ou não, logo na justificação. A Lei 7.716 de 5 de janeiro de 1989 passa a vigorar com as seguintes alterações. Lei número 7.716 de 5 de janeiro de 1989. Artigo 1. Serão punidos na forma dessa lei os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou misoginia. Artigo 20.
e praticar, induzir e incitar misoginia. Pena reclusão de 1 a 3 anos e multa. Isso mesmo, esquece. Pessoas sendo roubadas, assassinatos não resolvidos. Não. Isso não é importante. O que é importante é o discurso que prega justamente o que eu prego, só que de vez de ser o meu grupo contra o outro, é o outro grupo contra mim. Vamos lá, né? Parágrafo 1. Define-se como misoginia para os fins dessa lei a manifestação que inferiorize, degrade ou desumanize a mulher baseada em preconceito contra pessoas do sexo feminino ou argumentos de supremacia masculina. Artigo 2. Se qualquer um dos crimes previstos nesse artigo for cometido por intermédio dos meios de comunicação social, de publicação em redes sociais da rede mundial de computadores ou de publicação de qualquer natureza, ou praticado com intuito de lucro ou de proveito econômico. Pena, reclusão de 2 a 5 anos e multa. E parágrafo 3. Aplique-se a pena em triplo se o agente integrar ou associar-se a um grupo voltado à disseminação e propagação de misoginia definida nos termos do parágrafo 1. Artigo 3. Essa lei se vigora na data de sua publicação. E aqui vem a justificação, mas perceba, se você tá naquele grupinho, por exemplo, do anti-otário, que é literalmente dicas para você ter cautela quando vai se relacionar com alguém, meu amigo, você já tá num grupo aí de misoginia, pode saindo, deixando a barba crescer, trocando DNA, o que puder fazer pra poder fugir da polícia, já pode começar a fazer agora, tá? E agora nós vamos à justificação, que é onde a gente entende o que eles vão entender como misoginia e por que eu falei que os Red Pill vão ser criminalizados. O presente projeto de lei teve como origem a ideia legislativa de autoria da pesquisadora Valesca Maria Zanello de Luila, apresentada junto ao Senado Federal, que sugeriu criminalização da misoginia, seguindo a tipificação do racismo, de homofobia e da transfobia como crime, e propõe que a misoginia seja incluída neste grupo. Em contato com a pesquisadora, recebemos e discutimos a minuta de projeto de lei que tem como objetivo enfrentar uma grave chaga que assola a sociedade brasileira. Chaga essa que é o quê? Os crimes que não são resolvidos? Os homicídios não resolvidos? Por exemplo, você trabalhar a vida inteira e quer passar a herança para a próxima pessoa da tua geração, e aí você tá achado em 50%, 30%, nem lembro agora, porque por motivos de sim, que basicamente geram um desincentivo às famílias. É isso? Essa é a chaga da sociedade? Não. A chaga da sociedade, novamente, existe um grupo que faz justamente o que eu faço, só que como eu tenho mais amizade com o rei, né, com o poder da lei, eu vou usar a lei ao meu favor para oprimir esse grupo e fazer o que eu acho que é errado, só que como eu fazendo, aí tá certo. É isso. Resumidamente é isso. Misoginia e violência de gênero são temas que vêm pautando os debates e o dia a dia dos sujeitos na sociedade contemporânea e apresenta como um ódio ou aversão a mulheres, podendo manifestar-se de várias maneiras, incluindo discriminação sexual, difamação, violência e objetificação sexual das mulheres. Cotidianamente, nos deparamos com manchetes nos meios de comunicação. Isso aqui, ó, é uma coisa muito importante. Porque, como eu comentei, a mídia ela é muito boa em estragar a reputação da pessoa, em queimar a reputação da pessoa, sendo verdade ou sendo mentira. Ela é excelente nisso. E ela tem literalmente o poder pra fazer isso, porque ela tem o que a gente chama de audiência. Também gosta de fofoquinha, o pessoal gosta de justiça e injustiça, que é o que move as pessoas. Então tu pegou as duas coisas aí e colocou pra elas serem julgadoras de tudo. Então a mídia ela é muito boa nisso. E a mídia ela constantemente ela cria sempre um campo narrativo. O que é um campo narrativo? São um conjunto de notícias que vai sucedendo um atrás do outro para criar ali uma sensação de que aquilo ali recorrentemente ocorre, ou de que aquilo ali geralmente é regra, ou de que aquilo ali é efetivamente um problema, e assim por diante. E esse tipo de coisa, ela acaba dando armas para o poder político, que é o seguinte: o Estado ele pode fazer o que ele quiser, tá? A Lei 2630 demonstrou isso, meus amigos. Se você ainda acredita em democracia em pleno século XXI, ano de 2023, da tecnologia, foguete de ré, eu sinto te dizer, mas você não tomou Red Pill ainda. O Estado ele pode fazer o que quiser. Veja, 2630. Adiar a votação porque não iriam conseguir passar, e esse foi o motivo de adiar a votação, eles não conseguiriam passar, tanto é que eles exigiram urgência, achando que conseguiriam passar. Adiar a votação porque eles não conseguiriam passar, e o STF já estava pensando em como aplicar independente do processo do PL 2630. Ou seja, independente se o povo quer ou não, independente disso, vai passar. Isso vai acontecer. Então, o Estado ele pode fazer o que ele quiser. Só que ele também tem uma série meio que limitada de ficar fazendo isso sem que não revolte a população e desmoralize as instituições, tá? Está no livro The Court and the People, do Charles L. Black. O Estado pode fazer o que quiser, mas ele não pode ficar fazendo isso várias vezes, porque isso, querendo ou não, é prejudicial. Portanto, ele precisa ali de um cenário, um background, né? Que background é esse? Notícias, opinião pública. Ele precisa ter opinião pública do seu lado. Então, recorrentemente, a mídia geralmente posta conteúdos que formalizam a opinião pública. E a gente pode ver coisas extremamente assustadoras, como, por exemplo, quando um cara comete um crime e ele estava
e ele tinha, sei lá, curtido uma publicação de uma pessoa que curtiu, por exemplo, Bolsonaro, a manchete é clara, bolsonarista, não sei o que, não sei o que. Aí quando um petista com a tatuagem do Lula no braço vai lá e comete um certo crimezinho ali, né, tipo, a lei é, né, pessoa desconhecida, sem vínculo político nenhum, não, precisamos ser imparciais aqui, né, precisamos, né, uma pessoa aqui desconhecida, ela simplesmente foi lá de uma outra pessoa, mas quem ele votou a gente não vai colocar agora, né. Então, se você perceber, a mídia ela tem esse poder de querer direcionar a opinião pública. Isso é fato, beleza? Isso se chama corporativismo. Então, né, continuamente nos deparamos com manchetes nos meios de comunicação, até porque mídia e Estado são basicamente irmãos, né? Se ajudando ali, amigos para sempre, então é óbvio que vai ter isso aqui, que expõe essa violência consistente em desde agressões físicas e psicológicas até o feminicídio, denotando o quão urgente é a compreensão dos fatores que levam a este comportamento humano que assola a sociedade contemporânea e desestrutura famílias, bem como o cotidiano de vida e milhares de mulheres. Caraca, você tá falando do feminismo aqui, né? Não é possível. A partir de denotando o quão urgente é a compreensão ali de estrutura de família, você tá falando de feminismo aqui. Não é possível, hein? Não é Red Pill não, esse aqui. Entre os diversos tipos de violência relacionados diretamente ou indiretamente com o gênero feminino estão as agressões físicas, que já está tipificado com crime, psicológico também, se não me engano, sexual evidentemente, mutilação também, perseguição também. Já tá tudo tipificado com crime. Já tá tipificado. Pode ir pra casa e dormir. É preferível que você vá lá, receba dinheiro de imposto, que é roubo da população, você receba dinheiro de imposto e fique em casa dormindo. É preferível. Faça isso, deputada, por favor. Faça isso. Fique em casa descansando, tá? Mas não, ela resolveu sair de casa pra fazer um projeto de lei que novamente pauta coisas que já tipificam com crime essas coisas. Mas tudo bem. À medida que a sociedade foram evoluindo, as formas discriminatórias contra a mulher se tornaram mais refinadas, e nem por isso menos inadmissíveis do que os tempos obsoletos. Aqui eu vou fazer uma tradução específica para vocês, é o seguinte, olha, o discurso que a gente usa, eles também estão usando, só que eles apresentam fatos, não uma ideologia totalmente irreal, por exemplo, o feminismo. Então o discurso que a gente usa, eles também meio que usam, que seria, por exemplo, não especificamente a um grupo geral, por exemplo, homens, mas como, por exemplo, quando você é homem hétero, se você vai se relacionar com mulher, tenha cautela, porque existem algumas mulheres específicas, então há uma separação. Então os discursos que eles fazem, nós fazemos também, só que como eles fazendo contra nós, a gente meio que acha ofensivo, assim, porque onde já se viu a gente não ter o monopólio do ódio. Então resumindo é isso aqui. Aí, só que a única diferença é que o refinado é o seguinte, é o cuidado que você tem de não generalizar, né? Por exemplo, tem um perfil que ele fala bastante sobre isso, o Rafael... Esqueci o nome dele agora. Mandei mensagem pra ele no TikTok, peraí. Rafael Aires, né? Que ele tem um perfil lá, tem um livro anti-otário e tudo mais, pra ver os vídeos dele. Tem vídeos em que ele fala assim, olha, isso aqui não é o comum. Tem vídeos que ele pega e tem uma mulher que assim, não, eu vou trabalhar, não sei o que, tipo, isso aqui é uma mulher que você tem que cuidar da sua vida, ou qualquer pessoa, né? Mas enfim, então se você vai buscar um parceiro, busca alguém que queira acrescentar essas coisas, né? Então ele faz essa diferenciação. Essa diferenciação e esse cuidado de não generalizar, que é justamente o que o feminismo não faz, é o que eles chamam de refinar. Isso é o refinar. É você ter o cuidado de você separar o ruim do bom. E você ser bem específico sobre isso. Isso é o refinar, tá? O repúdio às mulheres, às vezes com seus contornos diferenciados, mais ou menos ocultos ou disfarçados, persistem em situações de opressão de gênero oriundas de um passado já bem remoto. Na atualidade, a misoginia ganha nova roupagem através da internet. Temos acompanhado no decorrer dos últimos anos, dentro e fora do Brasil, sobretudo via redes sociais, o movimento de opressão das mulheres, conhecidos como Red Pill. Eu já demonstrei que não é especificamente só sobre as mulheres, é sobre vários temas específicos, mas agora tá tendo mais atenção sobre as questões da relação das mulheres, porque, pasmem, eu não sei se você sabe, mas existe na internet advogadas criando conteúdo específico de como uma mulher que recém conhecia um cara depois de 50 filhos com outros 27 caras, que o último cara ali, que aparentemente é um cara mais trabalhador, paga a pensão de todos os filhos que não é deste cara. Existe, isso é fato. Não é todas as mulheres, evidentemente. Olha a minha roupagem aqui, ó. Olha a minha sutileza, né? Viu? Não é todas, mas existe esse caso. Então o que acontece? Como é um caso que existe e tem essa possibilidade, em vez de a gente simplesmente generalizar como o feminismo faz, o movimento esquerda faz, a gente fala o seguinte, olha, quando você vai se relacionar com uma outra... A gente não, né? Porque eu não sou Red Pill, né? Então, eu não me identifiquei, falei a gente, que é o que eu faria quando eu fosse indicar alguém. Tipo, não, meu amigo, se você se relacionar com alguém, faça o que você faz na vida, tenha cautela, né? Porque não dá pra confiar em todo mundo, né? Você não é ingênuo, você é ingênuo? Espero que não, né? Então seria mais ou menos isso, tá? Então, os conhecidos como Red Pill têm essas práticas muitas das vezes quando se trata de mulheres, tá? Normalmente o perfil do Rafael tem vídeos assim também, ó. Esse aqui é um comportamento adequado, esse aqui é um comportamento adequado. Ó, e ele falando várias vezes, obviamente não são todas as mulheres, mas se tem essas características é possível que sim. Esse é o refinamento, é você ter cuidado pra você não cair numa generalização. Refinamento é isso. Mesmo sendo notório que o machismo estrutural é histórico e global, que impõe desigualdade às mulheres há séculos, o movimento do qual faz parte o Red Pill
alegam serem prejudicados pelo tratamento privilegiado para a população feminina, principalmente no termo jurídico, conforme eu coloquei aqui. E não raro invocam desprezo, uma postura adversarial ou distanciamento de mulheres. Tá, existem homens que fazem isso, como por exemplo o cara do Campari. Beleza, não é todo o caso. E eu vou dar uma dica, se você não gosta do curso da pessoa, você simplesmente denuncia como errôneo e não se associa com elas, com esse tipo de pessoa. É o que eu diria, né? É o que eu diria. Ocorre por meio dos conselhos de coaches e influencers nas redes sociais mais conhecidos, parte uma indústria que fatura com livros, cursos, palestras e monetização de conteúdo que prega o ódio contra as mulheres. Ao invés de citar os livros, né, não tem, até porque a gente poderia pesquisar na fonte, né? Eu vou ficar contando aqui com a manchetezinha do Fantástico, porque é assim que eu convenço a população. Eles se oferecem como guias de masculinidade em tempos de mudanças sísmicas, sociais, econômicas e tecnológicas nos relacionamentos e de fluidez sexual. E muitos fazem um apelo a uma atitude masculina reativa e a retomada de uma sociedade centrada do homem. Considerando a relevância e urgência do tema, solicito o apoio dos demais deputados e deputadas no sentido de aprovação desta proposição. Então é isso, esse é o projeto de lei maravilhoso aí que quer criminalizar os red pills, ou qualquer pessoa que fale pra você ter um certo cuidado se você é um homem hétero quando vai se relacionar com uma pessoa, ou você precisa ser homem hétero, mas tipo, se você se relacionar com alguém, tenha cuidado, porque essa pessoa pode ter segundas intenções. Pasmem, o mundo não é um mundo cheio de flores e arco-íris, o mundo não é um mundo dos coloridinhos, e pra quem tem TikTok e entendeu essa referência, eu vou te dizer, saia do TikTok, não era pra você entender essa referência, eu tô bem triste, decepcionado com você. Então é isso, pessoal, esse é o nosso projeto de lei maravilhoso aí, que quer criminalizar aí os Red Pill. Deixa abaixo seu comentário o que você achou, curta e compartilhe esse vídeo. Não se esqueça também que você pode ajudar o canal fazendo doação no Pix, comprando nossos livros e divulgando os nossos conteúdos. Por hoje é só, um grande abraço e até mais!